Fala, rapaziada, muito boa tarde a todos. Pô, que maravilha, hein, cara? Olha só. E o tema da nossa live é um tema extremamente rotineiro, né? É o que a gente faz. Praticamente, a gente faz isso aqui todo dia, né? O dia todo, né? Trabalhando com vários grupos especiais, e a gente vai conversar hoje sobre um dos grupos, que é o paciente amputado, essa população que precisa muito da nossa abordagem. E a construção dessa abordagem de forma integrada, é isso que a gente está diariamente construindo, né? Essa abordagem integrada no paciente amputado, que é o tema da nossa live, foi tema da outra live que nós fizemos, mas a gente vai trabalhar sempre com esse tema, porque é a nossa abordagem, que é uma forma de integrar profissionais, integrar profissões, né? Não só a físio, nem o protesista, mas integrar a psicologia, o educador físico, né, o professor de educação física, envolver todo mundo no mesmo ambiente para que o paciente amputado ele seja o cara melhor assistido no momento, né? Então, eu queria começar essa live aqui, trocando essa ideia com o Bruno. Queria que o Bruno aí se apresentasse, né? Para quem não conhece o Bruno, iniciasse aí a fala dele, né? E na sequência eu queria começar com uma pergunta. E Bruno, quem é o paciente amputado para você? O cenário, a sua perspectiva de quem é esse cara, quem é esse paciente amputado dentro da sua atuação? Então, boa tarde a todo mundo que está aqui na sala presente conosco, né? Me chamo Bruno, sou fisioterapeuta, Bruno Hanaco. Sou fisioterapeuta, trabalho com terapia manual e junto da terapia manual faço parte integrante, né, do grupo JETA, que é o grupo que nós temos de grupo de pesquisa, né, em tecnologia assistiva. Eu junto com o Leonardo, o nosso parceiro também pela Universidade Federal, o professor Paulo Dantas, em representação pelo Departamento de Educação Física, né? Então, isso que está acontecendo agora é uma mesclagem da nossa atuação clínica e, ao mesmo tempo, a nossa intenção, né? Nossa humilde intenção de contribuir com as nossas pesquisas, né? Com a nossa vivência, né? Tentar contribuir com o meio social, com as pessoas que estão aqui compartilhando conosco esse momento, né? Agora, Léo, essa pergunta ela é um pouco delicada, vamos dizer assim, porque é uma pergunta que envolve um ambiente muito amplo, né? Quem é o paciente amputado? O paciente amputado, eu costumo pensar que ele não é aquele cara que perdeu um membro. Ele não é essa pessoa. A visão que nós temos é aquela pessoa que perdeu uma perna, perdeu um braço, teve um membro excluído, e isso é como a gente tem como significado da palavra, amputação. Mas o paciente amputado, ele vai um pouco mais além do que perder uma perna. Quando a gente aborda um paciente amputado, isso fica claro que é um paciente que tem alterações não só morfológicas, físicas, ele tem alterações emocionais, ele tem alterações sociais, ele tem alterações que muitas vezes, por falta de uma política social, ele tem alterações de inclusão. E isso é importante, essa abordagem que você e seu pai, vou também mandar um abraço para o meu amigo Leonardo Pai, porque assim, vocês já fazem isso há muitos anos, cara, de inclusão dessas pessoas que são, eu não digo marginalizadas, mas elas são uma fatia que não é visualizada, vamos dizer assim. E vocês já visualizam isso há muito tempo, né? Mas o paciente amputado é um paciente multifatorial, resumindo. Agora, eu lhe pergunto, quem é o paciente amputado para vocês que trabalham há 40 anos com esse público, né? Rapaz, é uma nobre pergunta, né? Você está copiando minha pergunta aí, calma. mas aqui, Bruno, na verdade, cara, a gente enxerga aqui o paciente amputado. Primeira coisa, ele é o amor de alguém, ele é uma pessoa que é especial para alguém ou para várias pessoas. Então, quando a gente lida com o paciente amputado, com a pessoa que tem uma amputação, para a gente, ela não é aquele público que vai receber uma prótese. Não, ele é uma pessoa amada. Então, ele precisa ser tratado como tal, né? Ser abordado como tal. Então, não adianta a gente pensar em prótese, né? Qual é a prótese desse cara, qual o modelo vai ser, que componentes a gente vai estar botando. Não adianta. A gente tem que primeiro conhecer quem é essa pessoa, quem é esse sujeito, né? Dentro dos aspectos emocionais, né, os aspectos sociais e, evidentemente, os aspectos físicos. A gente precisa também estar puxando, né, o nosso olhar para eles, para poder a gente desenhar uma abordagem que seja a mais personalizada possível, a melhor possível, né, a mais indicada. Então, o nosso paciente amputado, ele é necessariamente
o amor de alguém, quando ele chega aqui, ele vira o nosso amor também. É como se a gente fosse parte da família dele, que a partir do momento que ele entrou na nossa vida profissional, ele de fato, ele agora vai ser um cara assistido por nossa equipe. E é tanto que a gente cria relacionamentos, viram todos amigos, né? Os nossos pacientes viram amigos. E assim, ao longo desses anos, eu vim acompanhando mudanças sociais, né? A forma como o amputado era visto. Antigamente era como uma pessoa, um coitado, né? Entre aspas, não só o amputado, mas o deficiente. E hoje a gente vê que o cara pode ser muito mais eficiente do que quem tem as duas pernas. Então, a abordagem ela mudou, ela tem que ser outra, porque as pessoas estão vivendo num momento diferente, mais proativos. Então, até a forma como a gente precisa pensar numa prótese para esse cara tem que ser especial, tem que ser diferente. Então, o paciente para nós, o paciente amputado aqui para mim, é aquele paciente que precisa ser abraçado em todas as áreas, né? Então, a gente precisa abordar o paciente do jeito que ele merece e que ele precisa. Se eu pensar só numa prótese para esse cara, se eu não pensar como é que ele vai usar essa prótese, vai acontecer o que acontecia muito, né, antigamente. O paciente vinha ajustar as próteses com a prótese no ombro. Então, assim, eram coisas que eu observava e dizia, pô, tá meio estranho esse negócio, a gente precisa mudar um pouco esse cenário. E aí foi onde a experiência de entrar na físio, de fazer todos esses cursos que a gente vem fazendo, dando essa perspectiva de abordar de uma forma integrada. E aí veio a nossa preocupação em montar essa abordagem integrada, agregando profissionais, né? Tanto profissionais da físio, né? E eu sou físio, mas a minha perspectiva é que dentro da própria fisioterapia, a gente agregue especialidades dentro da fisioterapia, né? Eu posso ter o cara osteopata para trabalhar na minha abordagem, né, do paciente amputado. Eu sou um protesista, vamos dizer que eu estou na função de protesista aqui. Eu quero construir a melhor prótese para esse cara, para ele realmente mudar a vida dele. Mas se eu tiver outros parceiros, né, outros colegas com outras perspectivas, dentro da própria fisioterapia, eu posso ter a minha prótese muito melhor aproveitada, né? Então a gente vem discutindo muito nesses últimos dias a osteopatia, né? Como a gente construiu a entrada da osteopatia nessa abordagem, né? A abordagem integrada, ela precisa ter várias perspectivas. E aí a gente inseriu a abordagem da osteopatia, principalmente no momento inicial, né? Na pré-protetização e no início das fases de protetização que a gente vem sistematizando. Então, eu quero perguntar para você, que é o osteopata, né? O osteopata da equipe, o osteopata nato, com formação, com DO, com tudo no mundo, professor de escola de osteopatia, como é que você enxerga a importância da osteopatia, a relação osteopatia-paciente amputado? O que ela faz nesse cenário do paciente amputado? O que é isso? Eu vou começar essa fala através de um questionamento do Cleverton aqui. Ele disse que é a quebra de paradigma constantemente, né? Então, a osteopatia, Léo, ela veio dentro de uma composição, de uma ideia, né, filosófica, através da sua descoberta com seu mentor de origem, Taylor Andrew Steele, né? Ele veio mostrar que o corpo humano ele tem uma integralidade, uma função em conjunto, onde todos os sistemas eles se comunicam, né? Então a gente começou a trazer uma ideia, né, com a visão osteopática, que outros componentes não perceptíveis eles podem influenciar diretamente a sintomatologia, por exemplo, de uma pessoa, né? Então, a osteopatia, ela, aqui no Brasil, ela tem um cunho de pós-graduação, né? Quem está autorizado a fazer a formação aqui no Brasil são fisioterapeutas, né? Essa formação, Léo, nos dá um entendimento da importância que nós temos que dar para a anatomia, a fisiologia, e a partir desses dois componentes começar a perceber as patologias. Nós temos uma cultura muito forte, onde a patologia ela é vivenciada de uma maneira muito dentro do âmbito familiar, né? Então a pessoa tem uma dor de cabeça, já sabe até qual é o remédio que tem que tomar para dor de cabeça. Porém, na osteopatia a gente começa a entender o sistema como um todo. Então a gente começa a perceber que uma dor de cabeça pode ser fome. E qual o melhor remédio para essa dor de cabeça? Comer. Pode ser um programa nutricional. Então a gente começa a linkar outras profissões com esse entendimento osteopático que é pautado em ciências validadas para qualquer profissional da saúde, como anatomia, fisiologia
Então, dessa maneira, surgiu uma necessidade de complementar esse entendimento para um grupo de pessoas que está, de certo modo, eu não digo escanteado, mas assim, esquecido, né? Porque a gente só dá atenção para essas pessoas quando vendemos uma cadeira de roda, quando vendemos... E essas pessoas, elas ficam ali, o meio social, você vê que as ruas, né? Nós não temos um ambiente adaptado adequadamente para essas pessoas e elas são guerreiras, elas têm que evoluir com o que oferecem, né? A nossa política social, né, sabe que é difícil. Então, nós podemos elencar os profissionais de saúde, todos, com todas as suas batalhas, as dificuldades também, tentando melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? Então, a osteopatia, ela tem muito a contribuir. E dessa maneira foi que surgiu esse interesse. Porque uma pessoa que tem 2 pernas, ela apresenta várias adaptações diante de uma lesão. Um exemplo, um entorse de tornozelo. A pessoa dá um entorse no tornozelo e daqui a pouco começa a apresentar uma dor na lombar. Agora, imagina essa pessoa que perdeu uma perna, né? Então ela perde um componente de extensão do corpo, muito importante nesse sistema integrado, nesse sistema que é um só, e a partir de agora ela começa a ter alterações essas, tanto fisiológicas como anatômicas, que vão representar alterações comportamentais sociais. Quando ela está no meio da rua que não tem uma calçada para ela subir adequadamente, e aí falta a perna dela. Isso não é o mais grave ainda, né? O mais grave é o sentimento que está lá, que a gente tem como ter possibilidade de trabalhar em conjunto com psicólogos. Esses profissionais agregam muito na abordagem integrada do paciente amputado, né? E o osteopata, uma grande função do osteopata é restabelecer ou tentar manter uma função de fluidez nos movimentos. É muito comum trabalhar com pessoas que têm 2 braços, pessoas que têm 2 pernas, mas qual é a alteração que uma pessoa que perde um membro começa a apresentar? E esse foi o grande desafio que o nosso grupo, né, o grupo de pesquisa, estamos encarando para começar a contribuir com o meio social, que é o nosso interesse e nosso comprometimento de retorno, que é feito pelo investimento de uma universidade, por exemplo, né? Que já foi anunciado. Então, o grande lance para a osteopatia e os grupos especiais é esse desafio de começar a entender quais são as grandes alterações de um paciente amputado, que muitas vezes ele tem alterações de bases, como, por exemplo, hoje eu atendi um diabético. Então, caramba, será que eu tenho condições de ajudar uma pessoa que tem diabetes? Pessoas que têm alterações vasculares periféricas, que são outro grupo também que tem questões de amputação. As pessoas que mais apresentam amputação também, pessoas que sofrem acidente automobilístico, por exemplo, que um jovem leva uma queda de moto, perde uma perna, e a partir de agora ele vai ter que aprender a andar. Ele vai ter que aprender a andar, senão ele vai ser dependente de uma cadeira de roda. Isso se tem condições de gerar uma adaptação como uma prótese para esse paciente. Então, esse desafio, cara, eu aceitei de coração trazer a contribuição da terapia manual para contribuir com essas pessoas, porque eu vejo o quão nobre é viver. E viver, para a gente poder retribuir isso para as pessoas que necessitam, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Isso eu faço com muito prazer. Então, resumindo, a osteopatia, com a função osteopata e o meu protesista, que está aqui do outro lado da tela, é tentar minimizar a quantidade de adaptações que um paciente amputado nos traz, né? E, através dessa maneira de pensar, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que o mercado está precisando, viu, Léo? O mercado está precisando e muito. Sem dúvida. E eu até tento complementar um pouquinho o que você está falando aí com relação à osteopatia no paciente amputado, né, já que o nosso tema é para o paciente amputado. Eu comecei a enxergar o potencial da osteopatia, na verdade da fisioterapia, mas em especial a osteopatia, porque eu tive o grande prazer em fazer a formação, né, conhecer bem o que a osteopatia pode oferecer. Então, assim, a osteopatia tem muito a oferecer para muitas áreas, muitos casos clínicos, mas tudo que eu faço, eu tento puxar para os grupos especiais, que são os grupos que estão envolvidos com tecnologias assistivas, né, que é o foco das tecnologias assistivas, e que eu trabalho, é onde eu trabalho, né, dentro do universo das tecnologias assistivas. Eu comecei a ver o potencial da osteopatia durante a minha própria formação. Quando eu já estava ali na metade, eu já conhecia várias técnicas, e eu comecei a aplicar técnicas da osteopatia, que eu aprendi na osteopatia, noção da osteopatia, mas que eu aprendi na osteopatia,
e comecei a ver, por exemplo, que eu poderia diminuir o volume do coto do paciente antes mesmo de eu fazer a medida para o encaixe. Ninguém tem esse costume de entregar o paciente antes para uma abordagem de terapias manipulativas para depois fazer a medida do encaixe. Né? Geralmente, o próprio protesista orienta como fazer o enfaixamento elástico para diminuir esse volume. Mas eu percebi que quando se faz uma técnica de terapias manipulativas, antes de se fazer a própria medida do encaixe, a gente fazia assim, a gente conseguia uma diminuição do volume de coto absurda, né? Absurda, que a ponto da gente fazer uma medida, né, aplicando o enfaixamento, a gente fez a medida do encaixe, e a terapia manual ela veio depois. Nesse paciente específico, que eu estou usando como exemplo, ele veio depois. Quando a gente foi provar a prótese, o volume tinha diminuído muito. Tivemos que fazer outro encaixe. E qual a repercussão clínica disso, Léo? Qual a repercussão clínica objetiva para isso? Me fala aí. É gigantesca, porque a gente otimiza. Primeiro, a gente perdeu o encaixe que fez. Perdeu. Então, hoje, a gente está desenhando um cenário de que o paciente, antes de entrar para a sala de medidas, para fazer as medidas do encaixe, ele tem que passar por 1 ou 2 atendimentos de terapias manipulativas para a gente conseguir reduzir um volume de coto muito maior, muito mais intenso do que se eu ficar apenas me resumindo a faixa elástica. Eu não estou substituindo a faixa elástica pela terapia manual, eu estou apenas acrescentando a terapia manipulativa. Então, você vê que a repercussão é muito grande. A osteopatia, ela trata muita coisa, mas ela não estava ainda sendo aproveitada para esse paciente, para esse universo, para essa população que é os pacientes amputados. Então, na hora que a gente começou a fazer essas intervenções, antes da medida do encaixe, depois a gente já entra com outras técnicas de terapias manuais. Isso eu estou falando apenas das terapias manuais. O repertório de terapias que a gente está usando aqui é muito maior. Estou apenas hoje trazendo um pouco da experiência da osteopatia. Mas é muito grande, né? A gente tem a terapia manipulativa entrando agora até em outros pacientes, por exemplo, da escoliose. A gente vê que quando faz manipulações antes de medir o colete sai com muito mais eficiência. Né? Eu perdi vários coletes porque eu fazia a medida, Pedrão ia fazer o atendimento do paciente. Quando o paciente, 1 semana depois, vinha provar o colete não estava acompanhando, porque ele já tinha melhorado. Aí eu tenho que fazer outro colete. Então a gente também fez isso com o paciente da escoliose. Então, veja, a osteopatia, a terapia manual, está entrando os 2 pés, né, na porta desse universo de tecnologias assistivas, que é a área que atende esses grupos especiais. Né? Eu considero esse grupo fantástico, são vários grupos, é um desafio, e a gente está falando hoje do grupo, em especial, o grupo pacientes amputados. Então, isso eu vejo, e eu vi a importância da osteopatia, por isso, a iniciativa de trazer, através de você, né, a representação dessas terapias manipulativas. Inclusive, eu quero aproveitar, teve uma colega, Jéssica, ela disse, fala da dor fantasma. Então, veja que a gente tem, dentro da osteopatia, várias possibilidades de tratar a dor fantasma de forma diferente do que a gente trata de forma tradicional, com as técnicas que tem de sensibilização e tudo mais. A osteopatia vem com terapias de outras perspectivas mais ousadas que a gente pode estar entrando nesse momento. Você pode falar muito bem disso, que você está travando batalhas aí com os pacientes que têm a dor fantasma, há vários pacientes que você está tratando muito bem isso aí, e a gente está conseguindo resultados bem interessantes, que a gente não tem esse costume. Então, eu fico num papel aqui bem interessante, que é o papel de ficar questionando as certezas. Pô, será que a gente tem que ficar sempre com essas técnicas, porque são essas tradicionalmente que funcionam? Por que a gente não agrega outras e a gente vê o que dá, né? Na nossa formação, Leonardo, nós temos 4 momentos muito distintos, né? Um momento que é estrutura, que a gente observa muito a estrutura do corpo, né? É aquele momento que a gente quebra os paradigmas dos estralos, né? Queremos estralar todo mundo, e a gente sabe que, hoje já se sabe que o estralo não é a grande função, já se está entrando nos estudos de partes moles, né? Tecido conectivo é a grande função hoje em dia, porque a gente está trabalhando muito com isso. Depois a gente vem com a parte visceral, uma formação muito visceral. Depois vimos com a formação craniana, uma coisa nova, que foi difícil. Eu nunca tinha visto na faculdade que o crânio tinha movimento e se mexia. Né? Então a gente pegou o William Sutherland, o Pledger, são pessoas que contribuíram
nesse crescimento da osteopatia. E, por último, agora a gente já está começando a ver a questão da psicobiológica, né? O comportamento humano mudando o funcionamento fisiológico do corpo. Então, isso são 4 momentos distintos numa formação que nós estamos tentando moldar a esse paciente especial, né? Então, pensando na questão da dor fantasma, trazer uma dessensibilização central, né, de uma dor de um comando periférico interpretativo, né, é um desafio. Mas esse desafio, Léo, nós estamos moldando ele com técnicas osteopáticas, como, por exemplo, técnicas do Dr. Plecro, né? Ele trouxe para a gente uma contribuição das manipulações neurais periféricas. E muito se utiliza dessas técnicas suaves, sutis, para tirar sensibilização periférica de comando de interpretação central. Né? Central que eu digo, ó, dentro da cachola, não é isso? E a gente traz todo esse comando integrado a favor do paciente. Né? Então, como exemplo, hoje, nós tivemos um paciente aqui muito interessante, né? Um paciente que jogava bola. Então, o paciente hoje ele trouxe uma amputação a nível da tíbia. E o paciente chegou aqui na clínica com um coto inchado por uma questão de uma má interpretação que ele fez de um componente que nós utilizamos na prótese, que é o line, né, que é aquela luva de borracha. Ele não soube interpretar aquilo. Silicone. Em casa, o silicone, ele foi fazer em casa, ele chegou com dor. E aí, nossa, o paciente que chega no nosso dia a dia assim, o paciente chega mal-humorado, ou triste porque está sem a perna, chegou com a perna inchada, chegou com bolhas e uma fila enfermeira. Cara, isso tudo na sala. Todo mundo querendo resultado. Todo mundo querendo resultado. Eu não tenho como negar que o raciocínio osteopático me ajuda muito, cara. Me ajuda demais, demais. Então, hoje foi um dia que o mínimo foi mais. Né? Onde todo mundo esperava que fosse fazer 1000 coisas, eu só fiz tocar. Eu só fiz tocar no coto do paciente e sentir o fluxo, mecânica de fluido. Eu usei a sensibilidade, a intuição, que a gente tem que usar a intuição, por mais prática baseada em evidência que a gente tenha, a gente tem que ter o médico interno, né, fluindo. E aí comecei a fazer trabalhos mecânicos teciduais, sutis, suaves, restabelecendo. Ou seja, usando técnicas osteopáticas, e você já estava tratando basicamente duas queixas específicas, que seria o edema, né, a nível de corpo, e também interferindo a dor fantasma, né, entrando dentro do contexto da pergunta de Jéssica aí. Então, o que você está mostrando é que técnicas osteopáticas que até então não tinha essa tradicionalidade de serem aplicadas para essas funções, para essas necessidades, hoje a gente está conseguindo resultados muito interessantes, que de fato foi interessante demais. Eu acompanhei o atendimento todo momento, e eu vi na entrada, que eu vi como é que estava, e depois, quando ele saiu, que eu vi o volume do culto, que eu vi o semblante dele, a gente vê que realmente fez uma diferença. E o que você fez foi puramente osteopatia. É engraçado, Leonardo, que no momento em que eu comecei a fazer as técnicas suaves no coto, o paciente teve uma liberação somatoemocional. Ele entrou em choro. E a filha achou isso impressionante, porque o pai dela não chora. Aí eu te pergunto, por que esse cara perdeu a perna, meu irmão? É diabetes, né? Mas por que a perna, né? Por que não foi a orelha, foi, sei lá, qualquer outra coisa? O cara é jogador de futebol. Qual a posição do jogador, a posição dele de jogar bola? Lateral direito, ele perdeu a perna direita, meu irmão. Então, assim, a gente começa a ver que a concepção de um paciente especial, muitas vezes envolve muito mais, e a gente precisa dessas ferramentas. Eu praticamente uso a osteopatia como minha caixa de ferramentas. Quando a gente começa a aprender certas coisas, a gente começa a ver que o comprometimento da gente é muito maior, e quanto mais se sabe, nada se sabe. Esse paciente saiu daqui com um coto diminuído, um restabelecimento através de manobras vasculares. Utilizei, por exemplo, drenagem linfática. Por que não estimular regiões de gânglios, né, linfáticos para poder fazer uma absorção? Ele chegou com bolha. Não tinha bolha quando ele foi embora. Não estourei bolha nenhuma. Outra coisa, a dor fantasma do paciente
vai me atrapalhar na hora que ele botar o coto dentro da prótese, dentro do corpo da prótese, porque ele não vai aguentar sustentar o peso desse paciente. E aí, meu amigo, me diga uma coisa, se você quer ajudar alguém, como é que tu vai ajudar o cara a andar se ele não vai nem sequer botar a prótese na perna? Esse cara é uma pessoa que vai usar uma muleta e vai se acostumar a andar de muleta. É um cara que vai sentar numa cadeira de rodas e vai ficar dependendo das calçadas que nós temos nas nossas ruas, do nosso transporte urbano. É esse cara. Agora, me diga uma coisa, um transtibial, que é uma pessoa que quando bota uma prótese, que ele tem uma habilidade enorme de adaptação social. Imagina esse nosso paciente, daqui a um mês, que é o que a gente está pretendendo com ele, com a prótese dele, indo para a praia, tomar banho de mar e comer peixe. O interessante, Bruno, de tudo isso aí, é porque, geralmente, quando tudo isso aí não é trabalhado, o corpo do paciente não é preparado para a prótese, o próprio corpo do paciente, né, o corpo de uma forma geral, mais global, não é preparado para receber essa prótese. O aprendizado motor para essa prótese, que essa prótese vai exigir para que ele possa fazer suas funções, porque a prótese não carrega ele, o paciente, é o paciente quem vai usar ela para andar e para fazer as suas milhões de funções, caso ele queira. Nesse momento que o corpo dele não está tão preparado para receber essa prótese, sabe o que acontece? O defeito está na prótese. O defeito a prótese é um problema, não, ele não está se adaptando. A prótese não está se adaptando ao paciente e a prótese tem que fazer isso. O componente da prótese, se fosse outro, ele ia conseguir. E se o pé fosse outro tipo, fosse de fibra de carbono, ele ia andar melhor. Então, repare que a gente está dando uma perspectiva da protetização, do processo de protetização, uma perspectiva que não é em todo lugar que a gente está enxergando isso. Pelo menos eu não vejo isso em canto nenhum. Eu não podia olhar para dizer, vou fazer igual, que eu achei legal. A gente teve que construir isso, né? A grande diferença que eu vejo, na área médica, no caso o dentista, né? Ele tem um protesista do seu lado. Então, assim, o fisioterapeuta ele tem que começar a entender que esse link entre áreas de profissão é muito importante. Eu tenho a felicidade, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com o meu protesista. Eu tenho a felicidade, isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, o oftalmologista que tem a sua clínica certa para trabalhar e fazer sua construção de óculos, se ela tem a pessoa certa para construir seu óculos, cara, isso facilita muito. E a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas. Né? Então não dá mais para chegar numa loja, comprar um amuleto, sabe? E você sair de lá como se fosse sei lá, um objeto descartável. Não é objeto, ninguém é descartável. E, Jéssica, a sua pergunta sobre drenagem e acupuntura são ferramentas. Qual o momento que a gente vai usar? Não sei. Não sei. Por que eu não sei? Porque vai depender. Quando é que eu vou usar uma drenagem? A grosso modo. Quando eu tenho um coto demasiado demais, eu preciso fazer uma drenagem, eu vou usar a técnica drenagem. Mas por que não, para dor fantasma, usar as técnicas de acupuntura através dos meridianos? Por que não? Né? E se por um acaso encontrar uma interrupção, como eles usam na medicina tradicional chinesa, a concepção de tesubos, por que não utilizar tesubos? Porque uma vez cortado um membro, entenda que todo segmento que iria até o final do membro para fazer o retorno vai estar interrompido. E quais as repercussões que podemos ter através disso? Na coluna, nas vísceras, não sei, no sistema muscular, por exemplo. E essas repercussões são individuais, elas são de acordo com cada pessoa. E a nossa abordagem, Jéssica, eu vou dizer assim, ela tem que ter uma caixa de ferramenta do lado e você seja bom com essas ferramentas do lado. É por isso que eu uso a osteopatia, Leonardo, porque me ajuda bastante. Aí sim, eu vou aplicar o quê? Uma manipulação, porque eu tenho um ilíaco que adaptou em posterioridade, eu tenho uma lombar que está dolorida, eu vou usar uma agulha com eletroestimulação, né? Uma agulha de acupuntura com estimulação elétrica. Eu vou usar o quê? Depende do momento e do critério clínico a ser abordado. Né? Tudo é bom, mas tudo também não pode ser usado toda hora. A gente tem que saber o que é bom para aquele momento. E também o nosso programa ele tem fases. Então, tudo que é feito na vida é feito por fases. A pessoa que é criança, ela tem a fase infantil dela, o aprendizado infantil. Mas isso se aplica para qualquer coisa. Por exemplo, um amputado, ele também tem fases. Ele tem fase de pós-amputação imediata, onde a gente vai ter que ter um olhar característico para a cicatriz.
e o programa de fluido, mecânica de fluido. Nós vamos ter que ter uma ideia também que no momento em que ele vai cicatrizando isso aí, que a gente começa a jogar o coto dentro da prótese, ele vai ter que ter uma conexão com a prótese dele. Então, aí nesse momento, a gente tem que fazer com que a prótese do paciente seja uma extensão dele. E não um pedaço que ele comprou numa loja tal. Inclusive, Brunão, do ponto de vista neural, né? A prótese, sim, nas fases iniciais, ela precisa entrar na memória motora do paciente. Ela precisa estimular o surgimento de novas conexões neurais. Depois desse momento, depois de que a prótese entrou, agora sim, o paciente agora ele inseriu a sua prótese, agora não é mais prótese, é perna mesmo, né? Prótese do lado direito, agora é perna direita. Ninguém chama nem prótese, a gente chama de perna, inclusive, né? Porque nesse momento a gente vai poder fazer com que ele aprenda funções, aprenda a fazer as mais variadas funções que ele fazia antes de perder a perna ou que nem chegou a fazer. E agora, depois de amputado, com prótese, ele resolveu ser um cara mais ativo, fazer esportes radicais, começou a viver a vida que é muito comum. Você ter reflexões depois de um momento de trauma desse, né? Um trauma psicológico, não só físico. E aí eles querem saber, a partir de agora eu vou viver mais a vida, vou assim. Então, a prótese e a abordagem toda tem que ser personalizada e com esse objetivo de trazer o cara para nova perspectiva. Tem pacientes que a gente faz a prótese e a prótese ela precisa ficar toda hora sendo modificada. Então, eu enalteço ainda mais, agora não só a osteopatia, mas a fisioterapia de uma forma geral. A gente precisa muitas vezes, mexer na parte mecânica, mas do paciente e não da prótese. Acontecia demais aqui antes dessa ideia de abordagem integrada que a gente passou a trabalhar nesses últimos meses. Antigamente, a gente precisava ficar mudando posição de encaixe, posição de joelho, centro de gravidade, alinhamento, desalinhamento, mudar sempre para cá, botar o pé mais para frente, mais para trás. E a gente não pensava, protesistamente falando, vamos dizer assim, ninguém pensava que a gente poderia mexer no corpo. Até um momento de eu fazer uma prótese transfemoral para um paciente e o cara tinha uma deformidade tensional muito grande, né, um padrão flexor de quadril, eu dizia, porra, essa prótese como é que eu vou fazer? Eu tinha um encaixe, afastava o tubo para trás para deixar o membro mais no padrão e o paciente não melhorava. Até eu dizer, quer saber, eu vou fazer manipulações nesse quadril. E de repente fiz manipulações sacroilíacas, o ilíaco dele mudou de posição e a prótese simplesmente encaixou e alinhou e ficou tudo muito mais mecanicamente favorável. Aí eu disse, meu Deus, eu mexendo na prótese, podia muito bem estar mexendo no paciente. Né? Então, assim, a nossa visão técnica da coisa, a gente fica olhando para a prótese, para onde é mais óbvio, onde é mais fácil a gente olhar, onde é mais fácil a gente jogar a culpa. Não, a culpa é da prótese que não funcionou. Então, a gente tem que começar a questionar a certeza. Será mesmo que o problema está na prótese? Vamos dar um passo para trás ou até dois, para a gente enxergar o cenário de uma forma muito mais ampla e a gente ter a chance e a oportunidade de termos perspectivas novas e muito mais eficazes na hora que a gente agrega, né, terapias. E aí, na hora que a osteopatia veio, me deu a perspectiva de uma manipulação de um ilíaco, eu parei de mexer no encaixe da transfemoral, porque eu vi que era muito mais fácil eu mexer lá. E aí eu comecei a entender que se o paciente passasse pelas terapias manipulativas antes de fazer a prótese, para mim, como protesista, era muito mais fácil da prótese dar certo. Então, você vê a importância da gente ficar questionando as coisas, né? Dentro da nossa prática clínica. A gente não tem que ficar engolindo a informação, tem que fazer assim, se der assim, tem que mudar o encaixe para tal parte, ou trocar o joelho, ou trocar a grapa, o conector. Vamos mexer no cara primeiro. A gente não está tratando, reabilitando o paciente, é nele que a gente tem que mexer. Eu não estou vendendo uma prótese, porque na hora que você vende uma prótese, você tem que ficar mexendo na prótese. É igual quando você compra um carro, tá na garantia, se der alguma coisa, se você não se adequar, você vai lá e o cara muda o banco. Não, pô, tá na hora da gente olhar mais para o paciente, enxergar mais o paciente como o nosso principal foco. A prótese, ela é apenas um objeto que vai ser inserida na memória motora do paciente, que vai permitir fazer com que ele ultrapasse os limites que estão fazendo com que ele não faça nada naquele momento. Então, você vê a importância de tudo isso. Complementando essa ideia, a Ju lá em cima também falou da questão da propriocepção, isso é importantíssimo, a percepção do paciente, alguns componentes de ajuste
de percepção motora do paciente é importantíssimo. Me traz duas situações. Uma que eu vou complementar, que foi a do paciente que chegou hoje, né? Que ele teve uma oportunidade de fazer um calçado, uma adaptação de silicone para os pés, porque tinha um pé dele que ele pisou numa pedra jogando bola por falta de sensibilidade de ser diabético, né? Ele gerou uma necrose e essa necrose pegou uma boa área do pé e com isso ele teve uma amputação do quinto dedo, mas ele teve uma cicatrização. Mas é engraçado que ele só quis fazer uma palmilha de silicone, não quis fazer do outro pé. E o outro pé ele tinha diabetes também, ele tinha alterações vasculares, mas não quis fazer. A prótese que nós estamos fazendo para esse paciente não é do pé que ele fez a palmilha, que teve toda a necrose do pé, que o pé que ele teve a necrose está lá, está funcionando. Agora, ele fez a amputação do pé contrário, que ele não fez a palmilha. Então, veja só, a gente só interpreta o paciente depois que perde uma perna, por exemplo, um paciente diabético, né? Mas não, velho, a gente tem que interpretar o paciente ao longo de sua vida, né? Então, assim, a ideia principal dessa brincadeira aqui, Leonardo, é fazer com que a gente crie consciência com mais profissionais que possam abordar as pessoas com mais seriedade e que a gente possa mostrar que não é necessário chegar a uma fase de amputação, mas se chegar, estamos preparados. Estamos preparados. E não é o fim da vida. Né? E não Pelo é o fim da contrário, vida. É o início de um novo ciclo. De um novo ciclo. Mas voltando à segunda situação, né? Entrando nessa questão da adaptação do paciente e você não visualizar a adaptação do paciente e sim a prótese. Tem gente que demora muito a pegar uma prótese, por exemplo, mas ele começa a se acostumar a andar com a muleta. Quem nunca viu um paciente transfemoral, que foi o caso que você estava falando, colocar na muleta o coto e esse coto ficar em flexão o tempo inteiro. Ficar em flexão. Como é que a gente consegue protetizar um coto? Porque eu vou precisar de extensão para fazer esse paciente andar. Então, muitas vezes, está na falta de capacidade da gente observar detalhes existentes nessa conexão prótese-paciente, né? E que muitas vezes a gente está negligenciando o paciente. É a parte principal. Ele é a parte principal. Entendeu? Então, assim, se eu tenho um paciente que tem uma flexão, provavelmente eu vou ter que avaliar coisas simples na biomecânica desse paciente. Como, por exemplo, um músculo, um ilho-psoas. Eu tenho que avaliar um ilho-psoas desse paciente. Falando com os demais amigos fisioterapeutas aqui na sala, a gente tem que observar encurtamentos e compensações musculares desse paciente antes de querer colocar uma prótese nesse paciente. Outra coisa, esse paciente, ele tem percepção de coordenação para esse coto? Porque muitas vezes o peso da perna vai fazer falta. E aí a perna, não sei quem já teve a oportunidade de pegar uma paciente sem perna, ele chuta que é uma beleza. Ele chuta, porque perde o peso. Imagina quando essa prótese entrar, faltando componente biomecânico muscular para sustentar essa prótese. Ele não vai querer usar essa prótese porque faltou força muscular, coordenação. Então, isso tudo faz parte de etapas de uma protetização do paciente. Então, perceba, nós temos protocolos para uma protetização, Leonardo. E é importante que pessoas, e mais pessoas como você, dando oportunidade a uma pessoa feito eu da área de osteopatia, experimentar esses grupos especiais com uma nova abordagem. Né? A gente está precisando evoluir um pouco mais, já evoluímos bastante, né? E por conta disso eu fico muito satisfeito em fazer parte dessa família, né? Essa família Jeta, professor Paulo, você, Pedro, Ivo e os demais, a nossa psicóloga Larissa, né? Essas pessoas todas, porque a gente sabe como é importante manter uma integralidade desse paciente. Quer falar de biomecânica? A gente fala. Mas não é só biomecânica. Não é só protesista na jogada. É todo mundo. Então, é um terreno que depende de todo mundo. Não é uma coisa que eu sou aquela pessoa que domino e eu... Não, não pode ter isso. Para o paciente especial, todo mundo faz a diferença. O todo faz a diferença. E eu vou sempre estar falando isso aqui, viu, Leonardo? Me perdoe quem achar diferente, quem achar que a fisioterapia vai resolver tudo, mas eu preciso do nutricionista para o paciente diabético, eu preciso do educador físico, eu preciso do psicólogo. Nós vamos estar à disposição, né, Leonardo? Vamos estar à disposição de vocês. Quem precisar trocar uma ideia, sinta-se à vontade. Mas eu queria aproveitar agora, já que a gente está finalizando, né? Queria só agradecer, né, a todo mundo aí. Muito obrigado. E assim, a ideia é que esse papo a gente fique fazendo, a gente fique tendo, né, Bruno? Toda semana, né? A gente trazer
conversas sobre esse tema. A gente vai ainda falar mais sobre a abordagem integrada do amputado, mas a gente vai abordar outras perspectivas, as perspectivas científicas de trabalhos e projetos que a gente está fazendo junto ao GETA, né, o Grupo de Estudos de Tecnologia Assistiva, que é o grupo que eu coordeno junto com o professor Paulo Dantas. Ele também tem uma participação muito, muito importante. Aqui atrás, aqui do lado, tem uma universidade, tem a UFRN, que nos dá apoio, tem um departamento de educação física, tem um programa de pós-graduação no Centro de Ciências da Saúde, que é onde eu fiz o mestrado, onde eu vou fazer o doutorado, onde o Bruno vai fazer o mestrado, e onde o professor Paulo orienta e nos dá todo esse suporte de estrutura e de amparo para essa ciência ficar transitando dentro do nosso laboratório OrtoRio. Né? A OrtoRio já é a empresa que faz as próteses, que já tem, que nos permite fazer as mudanças que são necessárias. E aí a gente consegue botar tudo isso numa sala só e destrinchar para que no final o paciente seja o grande beneficiado, e é assim que a gente vai conduzir. Então, próxima semana ou a outra semana a gente vai trazer outra live com abordagem amputada, mas de uma outra perspectiva mais científica, envolvendo as tecnologias 3D, que é o que a gente está fazendo. Tem muitos projetos com a impressora 3D na confecção de encaixes, enfim, a gente vai trazer muito, muito esse tema. Então, eu quero agradecer a Jéssica, né? Jéssica, eu tive a oportunidade de conhecer Jéssica, pessoa muita garra. Muito obrigado pelas suas perguntas. São perguntas assim que fazem a gente construir a ideia e a live, né? Então, a ideia é a gente trazer essa perspectiva, é a gente questionar a certeza, é a gente trazer novas perspectivas, por mais que muita gente não concorde e ache estranho, mas a gente está aqui nesse mundo para mudar o que já está acomodado. Então, a gente vai fazer isso, o papel da gente é esse, e a gente vai fazer isso mesmo. Então, um beijo para todo mundo. Valeu, Brunão. Vamos embora trabalhar, que os pacientes estão aí. Um beijo para todo mundo. Valeu!